Dependência emocional, depender das outras pessoas para tomar decisões, para se sentir alguém, para se sentir amado, validado, traz para a pessoa, nós, né, seres humanos, quando nos encontramos nessa situação, uma vulnerabilidade muito profunda. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre algo bem mais aprofundado a respeito do que significa independência emocional e de quais as armadilhas que um codependente emocional está sujeito, não somente a narcisistas, mas a manipuladores, tóxicos, falsos profetas, seitas e tantas outras coisas que tem por aí. Então, vários tipos de previsões, de profecias, tá? E se esse papo aqui é muito pesado para você, já passa, porque realmente é para quem quer aprofundar sobre a verdade do que significa independência emocional. E veja só, já deixo um alerta, não é uma crítica, nem um apoio a nenhum tipo de religião ou tipo de nada. Eu estou falando apenas sobre os efeitos que depender das previsões, profecias ou os milagres prometidos por falsos coaches ou qualquer coisa assim, colocam a pessoa. Então, a que tipo de situações? A vulnerabilidade que você entra. É esse o papo, eu vou tentar encurtar ao máximo, mas se não é para você, passa, só passa, tá? É para quem quer realmente aprofundar na consciência e na independência emocional. Vamos lá. O que mais me acontece aqui são pessoas, né, que me procuram todos os dias nas minhas mentorias, que já vêm de um histórico aí de codependência emocional, às vezes sofreu abuso psicológico familiar no relacionamento, já muitas das vezes está em processo de dissonância cognitiva, não sabe mais quem é ele mesmo e, consequentemente, tem muita dúvida em tomar decisões, muita falta de autonomia, não consegue mais tomar decisões sozinho, tem medo de tudo, está sempre fazendo uma crítica interna muito pesada, tá? E o que isso traz de consequência, além das tantas outras que a gente já sabe, faz com que nós nos tornemos verdadeiramente as ovelhas no meio dos lobos, tá? Por quê? Porque existem pessoas aí em todas as áreas, são verdadeiros lobos em pele de ovelha, oferecendo soluções mágicas e milagrosas para o seu problema. E o que isso faz e gera? Então, a pessoa no auge do seu desespero, vou usar um exemplo aqui, tá? Ela tá lá muito em dúvida se ela deve ou não sair de casa, se ela deve ou não terminar um relacionamento, se a pessoa vai voltar ou não. E aí ela vai lá e consulta, por exemplo, o tarô. Ela consulta um profeta. Ela consulta, depende da igreja ou religião, tá? Ela vai numa igreja, tem uma profecia, uma revelação. Só que tudo isso, ela tá ali vulnerável. Porque veja só, tem pessoas lá no meio deles que também estão inocentes ali, mas muitos deles são lobos, sabem exatamente o que querem, sabem exatamente explorar o estado de dor e de vulnerabilidade emocional. Não precisa ser muito inteligente para saber que isso ocorre, porque até mesmo aqui você scrollando aí, você vai achar vários hacks mentais para você vender mais e usando a dor do seu cliente. E isso é interessante, existe aí uma dinâmica. O problema é quando vira algo que te aprisiona. Então, você vai procurar uma solução. Ah, eu vou procurar lá um profeta, tá cheio de profetas aqui também, profeta de redes sociais, o tempo todo, fazendo promessas mirabolantes que são até esdrúxulas muitas vezes, e as pessoas ali acreditando com toda a carência, a codependência, a falta de autonomia, a expectativa. Enquanto você está só aí, ainda vai lá. O problema é quando você começa a gastar realmente, às vezes, o que você não tem, procurando milagres e soluções em lugares que não vai te trazer isso, porque a mudança verdadeira está dentro de você. É você com o seu Deus. E é por isso que, inclusive, na Bíblia, Jesus nos orientou, e eu sigo a Bíblia, não sigo religião, nos orientou a não nos colocarmos vulneráveis a nenhum tipo de profecias ou previsões ou qualquer coisa assim. E com muita cautela nessa área, tá? Extrema cautela. Como eu disse, às vezes a pessoa que está fazendo isso, ela não tem dimensão dos desdobramentos disso. É muito profundo esse tema. E se vocês quiserem, eu posso falar até um pouco mais sobre isso, né? Mas o que acontece? A pessoa vem, ela gasta muitas vezes R$ 5.000 em um final de semana de um coach, muito mais que isso às vezes, tá? Transformador e legal, vai te dar adrenalina, vai te dar pique, você vai conseguir ali e tal. Só que você precisa sustentar.
O sustento depois daquilo ali depende de você, do seu interior, tá? Então, a pessoa, ela tem um pico de emoção, ela até vende isso como um milagre, ela realmente acredita, e às vezes funciona, mas só vai funcionar se ela conseguir sustentar aquilo ali, tá? Então, muitas vezes a pessoa não tá ela não tem noção daquilo ali, ela não poderia fazer aquilo ali, ela se afunda. Ela paga uma fortuna acreditando numa mudança milagrosa. Não quero olhar para mim e tomar as minhas decisões, então eu vou deixar essa pessoa falar o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer para poder transformar. Só que nem sempre isso é realmente, verdadeiramente a solução, e na maioria das vezes acaba caindo aqui na consulta tradicional, procurando se entender e levando muito mais tempo, às vezes, para retomar o caminho que foi desviado por conta de uma promessa milagrosa, ou de uma profecia, ou de um tarô lido lá que diz que era a pessoa ideal, ou que diz que a pessoa ia retornar com certeza, e faz 5 anos que a pessoa está lá esperando esse ser retornar e a pessoa não retorna e a vida dela não flui, tá? Então, além disso, tudo que eu tô falando aqui, existem energias espirituais voltadas nisso. Olha só, eu vou pedir licença para pegar aqui a minha Bíblia. Como eu disse, eu falo de Deus, a nossa conexão é com Deus, o que Ele quer para nós é autonomia, é isso do início ao fim, não tenha medo, não entregue o seu poder interior, digamos, o seu poder das decisões para ninguém. E ele diz aqui, ó, Mateus 7, Jesus, tá? Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, gente, esse risco, ele é aí, ele é iminente, mas o que te coloca na busca de soluções milagrosas? O que faz você depender da opinião de outra pessoa, da profecia de outra pessoa, da leitura do tarô, do direcionamento de alguém, do coach milagroso? A falta de independência emocional. Você está saindo de um relacionamento, tentando se tornar independente, buscando ser dependente de outra coisa. Ou seja, você só está trocando a fonte da sua codependência, aonde você está se espelhando e se segurando. Você não está fazendo o trabalho verdadeiro, consciência, interno, preparo, ancoragem. Você não está. Você está procurando a sua consciência em outra pessoa. Outra pessoa, outro método, outra coisa vai resolver para você. Então, o meu alerta é no sentido de procure algo, qualquer coisa. Você precisa sim, muitas vezes a gente precisa de ajuda de fora. Por quê? A gente sabe que olhar as nossas próprias limitações é muito difícil. Inclusive, eu preciso de terapia. É muito fácil para mim ver as limitações dos outros, mas as minhas mesmas é bem difícil. Então, a gente precisa desse auxílio, mas, gente, é com cautela, tá? Não vai aí acreditando em milagres. E tem mais um detalhe que eu preciso frisar aqui. Então, vamos pegar o exemplo do coach aqui milagroso, que te manda fazer 1001 atividades praticamente impossíveis de você viver daquela forma. É fácil viver daquela forma em Instagram, que você tem que acordar 4 da manhã, pular 5 cordinhas, virar não sei o quê, o saci, milhões de coisas, e ainda promete o reembolso se você não transformar a sua vida. Aí, a maioria das pessoas não consegue. Aquilo que eu falei, depende do que a pessoa consegue sustentar, mas a grande maioria não consegue fazer aquilo lá. E é muito raro quem consiga. Então, quando você vai reclamar, por exemplo, vou pedir meu dinheiro de volta porque eu não tive resultados, mas pera lá, você fez tudo que eu falei que tinha que fazer? E aquilo ali já é praticamente impossível de ser realizado, já parte de uma estratégia muitas vezes, entende, gente? Então, é óbvio que você não vai conseguir realizar tudo aquilo. Então, fica muito fácil eu colocar a responsabilidade em você mesmo. Você não conseguiu porque você não fez tudo que eu falei. E claro que em muitas coisas, inclusive na terapia tradicional, depende de você, tudo depende de você. Não dá pra gente sair fazendo por você, é impossível. Porém, você entende aonde que está a vulnerabilidade de acreditar nesse milagre? Entendeu? Você entende onde muitas vezes a pessoa se endivida para pagar milagres? E também acontece isso na espiritualidade. Por exemplo, quando toda leitura ou coisa assim joga a responsabilidade em você, caso não aconteça, foi o teu livre-arbítrio, né? E tudo bem, tem uma parte que a gente deve validar, mas tenha muito, muito cuidado para não virar só mais um ping-pong na mão de profecias, profetas, isso em qualquer religião, em qualquer área, porque você está fugindo de olhar para você mesmo. Porque essa é a verdade, você está em fuga, você não quer tomar a sua autonomia, tá bom? Fica atento.